Arro pessoal, bom dia. Hoje é terça-feira, dia de Marte, e diferente de ontem, hoje o nosso papo vai ser mais breve, só temos um único aspecto se formando exatamente hoje. Ontem foi um dia muito diferente, né? Um dia com muita coisa acontecendo. Eu diria até que teve uma congestão energética aí. Não sei como é que foi para você o dia, para mim foi até um pouco estranho. Eu acho que eu senti aí esse impacto de muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas hoje, né, a gente continua, na verdade, na reverberação do que a gente falou ontem, porque, veja, ontem parte da conversa foram mudanças lentas, são aspectos mais lentos. Então a Lua ontem fez vários aspectos, inclusive saiu de Escorpião, né? Entrou em Sagitário, mas a gente ficou, como boa parte do dia, com a Lua em Escorpião. Mas tivemos aí Mercúrio quadratura com Saturno, Vênus quadratura com Plutão, o próprio Mercúrio quadratura com Netuno ali à noite. Então a gente tem aspectos que são mais lentos, que estão reverberando ainda hoje, amanhã, e na real eles ficarão no mapa da lua cheia, né? Então a lua cheia vai ter aí um tom com vários aspectos desafiadores e outros fluentes reverberando aí pelos próximos 15 dias. Bom, o que temos para hoje? A Lua já inicia o dia em Sagitário, né? Não temos mais aquela transição de Escorpião para Sagitário e vai ficar o dia inteirinho sem fazer aspecto com ninguém. Ela vai passando ali pelo signo de Sagitário, está na Lua crescente. Amanhã, 4h43 da manhã, a Lua faz oposição ao Sol. Então, a Lua cheia, tecnicamente, né, de forma exata, ela vai ser amanhã, 4h43 da manhã. Hoje ainda estamos na Lua crescente, mas sem dúvida, se você conseguir olhar para o céu, se estiver limpo aí à noite, né? Você vai ver a lua já quase cheia. A lua vai estar brilhando ali, vai estar bonitona em Sagitário, que é um signo de otimismo, de expansão, de crescimento. É um tom interessante, né, dessa lua cheia, trabalhar essa temática de Sagitário. Aliás, temos uma lua cheia onde a lua cheia acontece em Sagitário e o regente de Sagitário, que é o planeta Júpiter, acabou de ingressar em Câncer, que é o domínio da Lua. Temos uma recepção mútua muito interessante, mas ao redor ali, né, da Lua cheia, tem aspectos desafiadores ali acontecendo, como a gente já comentou. Eu vou amanhã a gente falar mais, né, sobre os aspectos de amanhã, que amanhã também é um dia que tem bastante aspecto, mas eu vou procurar ser breve. Eu não vou querer fazer um episódio tão grande quanto o da segunda, não. Estou fazendo um esquema ali de sintetizar bastante, inclusive os aspectos que são do resumão da semana, né, eu vou passar mais brevemente no dia. Por exemplo, né, amanhã, quarta-feira, a gente tem um aspecto muito legal de Mercúrio com Vênus. Eu já falei sobre ele no resumão da semana, amanhã a gente passa mais brevemente. Mas além da passagem da Lua, né, pelo signo de Sagitário, o que a gente tem para hoje? Aí sim, um aspecto muito interessante que acontece, né, já aconteceu, na verdade, 4h36 da manhã, mas ele vai vibrando, né, ao longo do dia, vai vibrar ao longo da lua cheia inteira, que é o Marte, o planeta Marte, fazendo um trígono com Quíron. Quíron, que quem me acompanha aqui já há um tempo, já sabe que é o nosso curador ferido. Quíron fala de feridas, mas também fala da capacidade de cura. Então a gente tem aí no nosso corpo, de forma inata, tanto no corpo físico, emocional, mental e espiritual, a gente tem aí um curador interno, uma capacidade de cura. E hoje o Marte, né, o guerreiro, que fala muito de energia, de iniciativa, de coragem, ele ativa de forma fluente, faz uma boa conversa com o Quirón, faz um trígono. E melhor ainda, né, o que acontece é que o Quirón está em Áries. E Áries é um signo regido por Marte. Então o Marte, de certa forma, fica bem feliz em fazer essa conversa, em ter essa conversa com o Quirón ali em Áries. Vale lembrar que Marte está em Leão, né? Marte está já aplicando e se encaminhando ali, né, para aquele domingão que a gente já falou no resumão também, onde ele faz uma quadratura com Urano. Essa semana inteira, pessoal, muita atenção aí, com questões ali envolvendo acidentes, né, procure ter aí o aterramento, o momento presente, porque Marte em tensão com Urano é complicado, né? Mas hoje o que eu queria trazer para a gente conversar desse trígono de Marte e Urano? O poder da fisiologia. Se você alguma vez já estudou PNL aqui, Programação Neurolinguística, não sei se alguém aqui que me ouve tem esse conhecimento, comenta aqui, né? Coloca aí. Eu conheço PNL, já estudei PNL, enfim.
Mas na PNL a gente trabalha muito um conceito de fisiologia, que na verdade é uma coisa que você pode perceber facilmente no dia a dia, né? Que é a conexão entre o corpo e a mente, e as emoções, claramente, né? Então, o corpo, ele reflete os pensamentos refletem o corpo, as emoções refletem, está tudo interligado, né? Daí é onde, por exemplo, os trabalhos, as terapias corporais, que eu gosto muito, né? Bioenergética, terapia tântrica, enfim, essas terapias corporais, elas são tão poderosas, tão profundas, porque elas ativam o corpo de uma forma ali intensa, podendo trazer mudanças no mental e no emocional. Então a fisiologia ela vem lembrar a gente que a forma que a gente utiliza o nosso corpo afeta muito o nosso estado, né? Então, pegando aqui esse trígono, né, de Marte com Quíron, a forma que a gente usa o nosso corpo, a gente vai poder trazer uma cura, bom, tanto cura física, né? Mas eu queria falar mais da questão de cura de emoções, cura de autoestima. O Quíron está lá em Áries. E o Quíron em Áries, ele pode representar muito uma ferida no eu, na sensação de autocapacidade, daquilo que você determina de ser capaz ou não, né, da sua individualidade. Então a humanidade inteira está passando ali pelo Quirón em Ares, todo mundo pode estar de certa forma passando por essa questão, né, de confiar em si mesmo e assim por diante. E o Marte vem lembrar que se você adotar uma postura confiante, uma postura adequada, você vai mudando os seus pensamentos e as suas emoções. E aí eu quero chamar a atenção para um ponto que também, né, na PNL lá atrás, 1000 anos atrás, eu estudava e se fala muito da questão dos olhos, né, porque os olhos também, né, o nervo óptico ali, ele tem muita conexão com o cérebro, né, e consequentemente, lembra que eu fiz ali, né, alguns posts esses dias, né, esses últimos dias, falando do nosso laboratório alquímico e, por exemplo, como a corrida gera uma série de neuroquímicos. Por exemplo, ontem parte do que de que porque o dia foi estranho para mim, eu não fui na academia, não corri, então meu corpo ficou sentindo, né? Falou, cadê aqueles neurotransmissores maravilhosos aí que geralmente vêm e não veio, né? Não vieram. Então a parte do corpo influencia demais as emoções. E aí a questão do olho é que a gente hoje, né, nós ficamos olhando para baixo por conta do celular. Né? Todo mundo fica ali cabisbaixo, né? Isso também, se você for pesquisar, gera um peso enorme para o nosso pescoço, para os nossos ombros, né? Todo mundo ali olhando para baixo no celular, o olho fica olhando para baixo e isso traz um sentimento de tristeza e depressão, né? O contrário, se você olhar para cima, se você olhar para o céu, se você olhar para a copa de uma árvore, se você olhar para as nuvens, para o pôr do sol, enfim, você vai estar fazendo com que o seu nervo óptico, né, seja ativado de forma diferente. Você vai dar uma compensação para o seu pescoço, né? Porque imagina, as pessoas ficam sem perceber, né? Porque fica rolando o feed ali de celular, passa-se minutos, horas ali, e a pessoa nem percebe. Só que o corpo está sentindo, né? O peso extra ali do pescoço inclinado, o olho olhando para baixo, o olho que vai começar a arder de tanto olhar uma tela. Então, olha para cima, né? Olha para cima, olha mais para o céu. Usa a fisiologia ao seu favor. Né? Se você está se sentindo um pouco para baixo, porque novamente, né? Temos o Mercúrio em quadratura com Saturno, que é um certo peso. É, coloca a postura ali ereta, né? Coloca a postura ereta, olha para cima, né? Respira profundamente, que você vai ver que a fisiologia vai mudando ali as suas emoções. E sim, faça exercício físico. Marte vem sempre lembrar a gente que o movimento é importante, o movimento cura. Marte ativa nosso sangue, nossos músculos, vai circular energia. Então utilize essa energia do corpo, do exercício físico, da postura, para poder trazer a cura. Pessoal, é isso. Novamente, né? Não foi tanta coisa para a gente conversar hoje, mas eu quero fazer justamente isso. Eu quero, mesmo quando tiver bastante aspecto, eu quero sintetizar para a gente manter uma conversa mais breve. Inclusive, eu penso assim, né? Teria muita live para eu fazer, mas até eu não consigo, né, ter tempo de fazer todas essas lives. Então eu quero gravar vídeos menores para falar sobre alguns pontos pontuais. Por exemplo, o Mercúrio em Câncer. Né? Eu quero gravar um vídeo um pouco mais rápido para falar do Mercúrio em Câncer. Aí fica ali uma coisa um pouco mais ligeira. Né? Uma live que geralmente vai de meia hora até uma hora. Um vídeo eu posso fazer em 10 minutos, talvez, para trazer o recado. Então, quero focar nisso. Vou ficando por aqui. Se você gosta desse trabalho, lembra, deixa o seu coraçãozinho,
sua estrelinha, comenta aqui, né? Se você conhece a PNL, vai saber, eu quero saber quantos PNListas tem aqui. E qualquer coisa, quiser fazer atendimento, manda mensagem para mim lá no meu Instagram. Vou ficando por aqui. Muita gratidão, uma ótima terça-feira. Namastê, Harion.